Oi, meus queridos, tudo bem? O tema de hoje são gatilhos emocionais. Se você já ouviu falar em gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são aquelas armadilhas, estímulos que influenciam as nossas decisões de forma automática, sem a gente entender muito o porquê deles estarem acontecendo. Eles podem gerar situações desconfortáveis ou não, sem que a gente entenda muito bem o motivo. Hoje eu vou trazer algumas dicas de como identificar e como você pode lidar com todos eles. Eu sou Andréa Pimentel, psicóloga clínica, e esse canal é para trazer informações sobre as doenças mentais de uma forma bastante clara, com a finalidade de solucionar dúvidas e, quando necessário, ensinar como procurar ajuda. Atuo como na clínica, com atendimentos presenciais e online. Meu contato e meu Instagram estão aqui embaixo, para aqueles que quiserem me acompanhar. E toda segunda-feira estarei trazendo conteúdo novo para o nosso canal. Vamos lá? O que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são estímulos que influenciam nossas decisões de forma automática e muitas vezes inconsciente, sem que as pessoas precisem pensar muito, sem que entendam. Às vezes, o porquê deles estarem ocorrendo, outras vezes, eles funcionam como atalhos que o nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas. Esses gatilhos podem ser tanto negativos como positivos. Os gatilhos podem se apresentar, por exemplo, através de uma lembrança traumática. Uma pessoa que já passou por um acidente de carro, nessa situação do acidente, pensamentos podem ser desencadeados ao ver imagens ou vídeos de acidentes semelhantes. Os gatilhos podem estar relacionados a um objeto simbólico, por exemplo. Quando você entra em contato com um objeto que fez parte da sua história, esse objeto dispara uma série de lembranças, desencadeando variadas emoções. Já perceberam isso? Os gatilhos podem ser cheiros ou sabores que nós associamos a eventos traumáticos ou não. Por exemplo, algo significativo vivido na infância pode ser lembrado quando em contato com cheiros que remetem você a essas lembranças passadas. Os gatilhos podem estar relacionados a datas significativas, o falecimento de um ente querido, por exemplo, a formatura, o casamento, o nascimento de um filho. Todas as vezes que nos aproximamos dessas datas, pensamentos são disparados em nossa mente, gerando alegria ou tristeza. Resumindo, os gatilhos mentais são disparadores de memórias ligadas às vivências e experiências individuais. Eles podem ser bons ou ruins dependendo da história de cada um de nós. Por que é importante entender sobre os gatilhos que nos ocorrem? Entender sobre os gatilhos mentais é importante porque eles influenciam muitas das nossas decisões, mesmo que não percebamos. Quando você conhece esses mecanismos e quando você consegue ter uma percepção clara sobre o que está acontecendo, você acaba tendo mais controle sobre suas escolhas, evitando ser manipulado por algumas situações, como compras ou relacionamentos que até então você não percebia. Os gatilhos afetam diretamente como uma pessoa reage a diferentes situações e emoções. Algumas razões importantes que justificam o aprendizado dos nossos gatilhos. Tomada de decisões mais consciente. Quando você consegue perceber que está sendo influenciado por um gatilho mental, você acaba tendo uma chance de parar e pensar se aquela decisão realmente é o que você deseja ou se está sendo acionado apenas pelo impulso. Uma outra razão, controle de suas reações emocionais. Muitas vezes os gatilhos mentais podem levar a reações impulsivas ou exageradas. Ao aprender sobre eles, você tornará mais consciente de suas respostas automáticas. Algumas razões importantes que justificam o aprendizado dos nossos gatilhos mentais. Tomada de decisões mais conscientes. Quando você consegue perceber que está sendo influenciado por um gatilho mental, você acaba tendo uma chance de parar e pensar se aquela decisão realmente é o que você deseja ou se está sendo acionada apenas pelos seus impulsos. Segunda razão, controle de suas reações emocionais. Muitas vezes os gatilhos mentais podem levar a reações impulsivas ou exageradas. Ao aprender sobre eles, você se tornará mais consciente de suas respostas automáticas e com isso aprenderá a controlá-las, mantendo-se calmo em situações que normalmente são desejáveis. Terceira razão, redução de comportamentos autodestrutivos. Por exemplo, uma crítica pode despertar sentimentos de inadequação ou sentimentos de exclusão.
Em resposta, você pode desenvolver comportamentos autodestrutivos, como se automedicar, comer em excesso ou se isolar para impedir a dor emocional. A autossabotagem, o isolamento, o consumo excessivo de substância e a compulsão alimentar também são exemplos de comportamentos autodestrutivos. Um outro motivo, a ansiedade que vivenciamos muitas vezes está relacionado diretamente aos gatilhos mentais. Alguns estímulos podem desencadear resposta de ansiedade intensa sobre os transtornos de ansiedade. O tratamento do transtorno de ansiedade relacionado aos gatilhos mentais geralmente envolve abordagens terapêuticas como a terapia cognitivo-comportamental. Na terapia cognitiva, o paciente vai aprender a identificar, a reestruturar os pensamentos funcionais e a trabalhar as respostas de ansiedade associadas aos gatilhos. Reagir aos gatilhos mentais de maneira saudável e eficaz pode exigir algumas estratégias, e essas estratégias geralmente são aprendidas durante o processo terapêutico. Vamos aprender juntos? Fico por aqui. Se gostaram do conteúdo, deixem o seu joinha para que mais pessoas possam ser ensinadas e alcançadas. Um grande abraço a todos.